A promoção que você não conseguiu não foi decidida na sua mesa. Você já sentiu o gosto amargo de ver alguém menos qualificado, menos dedicado, receber a promoção que deveria ser sua? Disseram para você que bastava trabalhar duro, entregar resultado, ser o melhor na sua função. Mas a verdade, meu amigo, é que essa é a maior mentira que o mundo corporativo já te contou. Se você está cansado de jogar um jogo cujas regras parecem secretas e de sentir que seu esforço é invisível, preste muita atenção. Hoje, eu não vou te dar dicas de produtividade. Eu vou te entregar as chaves do poder. Vamos abrir o livro proibido de Nicolau Maquiavel e aplicar suas lições brutais e honestas para que você pare de ser uma peça e se torne o jogador. Prepare-se para descobrir as leis secretas que realmente governam o sucesso e como usá-las para construir a carreira e o respeito que você merece. A promoção que você não conseguiu, ela não foi decidida na sua mesa, no meio das suas planilhas e dos seus relatórios impecáveis. Ela foi decidida em corredores que você não frequenta, em conversas silenciosas que você não ouve, em um jogo de poder que você nem sabia que estava sendo jogado. Você sente essa frustração, essa queimação no peito ao ver alguém claramente menos competente, mas mais político, subindo no seu lugar. É uma dor que corrói a alma do homem que acredita no mérito, que foi ensinado a vida inteira que o trabalho duro, por si só, seria a recompensa. A verdade nua e crua é que o ambiente corporativo não é uma meritocracia. É um principado moderno. Ele não opera sob as regras justas de uma competição de talentos, mas sob as leis atemporais do poder, da influência e da percepção. Entender isso não é pessimismo, é o primeiro passo para a sua libertação. O seu propósito não pode ser refém da ingenuidade. Achar que apenas entregar resultados vai garantir seu lugar ao sol é o mesmo que ir para uma guerra armado com um diploma, esperando que o inimigo reconheça suas qualificações antes de atirar. É preciso despertar para a realidade de que a sua competência é apenas a sua licença para estar no jogo, não a garantia de que você vai vencê-lo. Você precisa entender que a sua carreira não é uma escada que você sobe degrau por degrau com o suor do seu rosto. Ela é um campo de batalha estratégico, onde a inteligência, a astúcia e o posicionamento valem muito mais do que horas extras. Ignorar essa realidade é se condenar a uma vida de frustração, sempre se perguntando o que eu fiz de errado. A resposta é: você jogou o jogo errado. E é por isso que, a partir de hoje, vamos começar a desvendar as verdadeiras regras, aquelas que não estão no manual da empresa, mas que ditam quem constrói um legado e quem se torna apenas uma nota de rodapé na história de outra pessoa. Imagine que, desde criança, você foi treinado para ser um mestre em demas. Seus pais, seus professores, a sociedade, todos te ensinaram as regras. Mova-se para frente, capture as peças do oponente, seja direto e eficiente. Você se tornou excelente nisso. No seu trabalho, você é a melhor peça de damas do tabuleiro. Você entrega os projetos mais rápido, com a melhor qualidade. Você se move de forma lógica e impecável. Mas aí você olha para o lado e vê que os líderes, os diretores, os verdadeiros donos do poder, não estão jogando damas. Eles estão jogando xadrez. Enquanto você avança em linha reta, focado apenas na próxima captura, eles movem cavalos em L, sacrificam peões para abrir caminho para uma torre e protegem um rei que mal se move, mas que define a vitória ou a derrota. O seu talento, sua habilidade técnica, é apenas uma peça nesse tabuleiro imenso e complexo. Uma peça importante, talvez um bispo ou uma torre, mas ainda assim uma peça. Se você não entender a lógica do jogo invisível, o jogo de estratégia, posicionamento e sacrifício, você será sempre movido por uma mão que não é a sua. Você será sacrificado para salvar uma peça que, na visão do jogador, é mais valiosa. O seu autodomínio começa quando você para de focar apenas no seu próprio movimento e começa a enxergar o tabuleiro inteiro.
A tragédia do profissional moderno é ser um peão que se orgulha de sua força, sem perceber que seu destino está nas mãos de quem entende o jogo de xadrez. Ele não compreende por que o cavalo, que parece se mover de forma ilógica, ganha posições estratégicas, ou por que o bispo, que atua na diagonal, controla linhas de ataque que ele nem consegue ver. A sua busca pela soberania masculina dentro da sua carreira exige que você mude de mentalidade. Você precisa parar de pensar como uma peça e começar a pensar como jogador, aquele que enxerga não apenas o próximo movimento, mas a arquitetura da vitória 10 jogadas à frente. O jogo não é sobre quem é a peça mais forte, é sobre quem controla o tabuleiro. E quando você olha para esse tabuleiro, a primeira reação é de repulsa. Você vê a política, as alianças, as conversas de corredor e pensa: isso não é para mim, é sujo, é antiético. É aqui que entra a genialidade brutal de Nicolau Maquiavel. Muita gente o pinta como um demônio, um professor da crueldade e da tirania. Mas isso é uma leitura superficial, feita por aqueles que preferem a ilusão confortável à verdade desconfortável. Maquiavel não inventou o jogo. Ele foi o primeiro a ter a coragem de descrever o tabuleiro exatamente como ele é. Ele não disse seja mau. Ele disse entenda como o poder funciona, ou você será esmagado por ele. Abraçar a filosofia de Maquiavel não é sobre perder seus valores ou se tornar uma pessoa sem escrúpulos. Pelo contrário, é sobre se tornar lúcido. É como um médico que estuda a doença não para se tornar doente, mas para entender como curar. Entender a psicologia sombria que move as ambições alheias é a única forma de proteger o seu próprio propósito. É a armadura que você veste para garantir que sua busca por um legado não seja sabotada por quem joga um jogo mais antigo e mais real que o seu. É a única forma de construir sua carreira com soberania, em vez de ser uma vítima passiva das circunstâncias e das vontades de outros homens. Negar a existência dessas regras não as faz desaparecer. Apenas te torna cego e vulnerável. É a diferença entre o cordeiro que acredita na bondade do lobo e o pastor que entende a natureza do lobo. Por isso, consegue proteger seu rebanho. A lucidez maquiavélica te dá o poder de antecipar movimentos, de entender as verdadeiras intenções por trás de sorrisos e palavras cordiais, e de se posicionar de forma que sua competência não seja apenas usada, mas respeitada e valorizada. É a virada de chave que te transforma de um idealista frustrado em um arquiteto consciente do seu destino. A primeira ferramenta que Maquiavel nos entrega é a dualidade do leão e da raposa. Ele diz que um príncipe precisa ser ambos, pois o leão não se defende das armadilhas e a raposa não se defende dos lobos. No seu escritório, essa filosofia é a base do poder. O leão é a sua força bruta, sua competência técnica, sua capacidade de entregar resultados, de ser assertivo em uma reunião, de defender uma ideia com argumentos sólidos e inquestionáveis. É a sua reputação, o rugido que faz com que as pessoas parem para ouvir quando você fala. Sem a força do leão, você é visto como fraco. Suas ideias não têm peso e sua presença é irrelevante. Mas ser apenas o leão é uma armadilha mortal. Você se torna previsível, uma força bruta que pode ser facilmente contornada com uma armadilha inteligente. É aí que entra a raposa. A raposa é a sua astúcia, sua inteligência social e emocional. É a habilidade de ficar em silêncio em uma reunião e apenas observar, de ouvir o que não está sendo dito, de entender as alianças e as rivalidades silenciosas que formam a verdadeira estrutura de poder da empresa. A raposa não entra em confronto direto. Ela constrói pontes, cria alianças discretas no café, entende as motivações e os medos dos seus colegas e gestores. Ela sabe que a informação mais valiosa nunca é dita em voz alta. O autodomínio está em saber quando rugir e quando farejar o vento. Um sem o outro é incompleto e ineficaz. O leão sem a raposa é o profissional tecnicamente brilhante que é demitido por não ter fit cultural, uma desculpa para ele não sabe jogar o jogo.
A raposa sem o leão é o político de corredor que não entrega resultados, que tem influência, mas não tem respeito, e que eventualmente é exposto como uma fraude. A verdadeira soberania masculina no ambiente de trabalho vem da fusão desses arquétipos. É ser o profissional cuja competência é tão inegável quanto a de um leão, mas cuja inteligência estratégica é tão sutil e afiada quanto a de uma raposa. Agora, vamos a uma segunda lei, um princípio de poder que ecoa a sabedoria de Maquiavel e é brilhantemente detalhado por Robert Greene em As 48 Leis do Poder. É a perigosa armadilha de ser apenas útil. O funcionário útil é o sonho de todo gestor medíocre. Ele é o primeiro a chegar, o último a sair, diz sim para tudo, resolve todos os problemas. Ele é a engrenagem perfeita, o bom moço que carrega o piano. E qual é o problema disso? Engrenagens, por mais úteis que sejam, são substituíveis. No momento em que uma engrenagem mais barata, mais rápida ou mais nova aparece, a antiga é descartada sem cerimônia. Ser útil te garante um emprego. Ser essencial te garante poder. A mentalidade do arquiteto de carreira não é sobre como ser mais útil, mas sobre como se tornar indispensável. Isso não significa trabalhar mais, significa trabalhar com mais inteligência estratégica. É identificar ou desenvolver uma habilidade, um conhecimento ou uma rede de contatos tão específica e valiosa que a sua ausência causaria um problema sério, um colapso em uma parte do sistema. É se tornar o único cara que sabe operar o sistema legado, o único que tem o contato do cliente mais importante, o único que entende a complexidade de um projeto crítico. Seu propósito não é ser um faz-tudo, é ser o mestre de uma única coisa que ninguém mais pode fazer. Pense nisso. O que aconteceria na sua equipe se você tirasse férias por um mês? Se a resposta for as coisas continuariam normalmente, talvez com um pouco mais de esforço dos outros, você é útil. Se a resposta for certos projetos iriam parar, certos clientes ficariam sem resposta, um conhecimento vital seria perdido, você está no caminho para se tornar essencial. Essa busca pela essencialidade é a verdadeira construção de um legado. Não se trata de ser egoísta, mas de entender que o seu valor não é medido pelo seu esforço, mas pela sua insubstituibilidade. Pare de tentar ser o melhor funcionário e comece a se arquitetar como a peça-chave do tabuleiro. A terceira ferramenta é talvez a mais difícil de dominar, pois vai contra nosso instinto de compartilhar e buscar validação. É a lei do silêncio, um pilar do estoicismo e uma regra de ouro no jogo do poder. No ambiente corporativo, a sua boca é uma arma que, na maioria das vezes, está apontada para o seu próprio pé. Revelar suas ambições, suas frustrações, seus próximos movimentos, seus planos de carreira, é o mesmo que entregar um mapa detalhado da sua fortaleza para o exército inimigo. As pessoas não usarão essa informação para te ajudar. Elas usarão para te antecipar, te bloquear, se necessário, te sabotar. O verdadeiro arquiteto de carreira opera nas sombras. Ele não anuncia que vai construir um arranha-céu. Ele cava a fundação em silêncio, ergue as estruturas de aço sem alarde e só revela sua obra quando ela já é tão alta e sólida que sua existência é inquestionável e impossível de ser ignorada. Quando você fala sobre a promoção que deseja, você cria rivais. Quando você reclama do seu chefe, você cria inimigos. Quando você conta sobre o curso que está fazendo para mudar de área, você dá tempo para que os outros se preparem para a sua transição. A psicologia sombria do ambiente de trabalho se alimenta da sua transparência. O autodomínio se manifesta no controle sobre a própria língua. Trabalhe em silêncio. Deixe que a qualidade do seu trabalho e os seus resultados façam o barulho por você. Quando sua promoção acontecer, que ela seja uma surpresa para os outros, não o resultado de uma campanha anunciada. Quando seu projeto for um sucesso, que ele apareça como um fato consumado, não como uma promessa. Construa seu legado tijolo por tijolo, no silêncio da sua disciplina e da sua estratégia. A soberania masculina é forjada não nos discursos,
mas nas ações silenciosas e deliberadas que ninguém vê, até que seja tarde demais para impedi-las. Chegamos ao ponto central, a coroação do estrategista. Se você absorveu o que conversamos até aqui, percebeu que a soberania na sua carreira não virá de trabalhar mais horas ou de acumular mais tarefas. Ela virá de pensar com mais profundidade, com mais estratégia, com a frieza lúcida de quem enxerga o tabuleiro de xadrez e não apenas as peças de damas. A promoção, o respeito, o poder, tudo isso não é um prêmio por bom comportamento. É a consequência natural de um posicionamento inteligente e de uma execução impecável das leis do poder. Construir sua jornada profissional deve ter a mesma deliberação com que um arquiteto projeta e constrói um templo. Cada habilidade que você adquire é um pilar. Cada aliança que você forma é uma viga de sustentação. Cada movimento silencioso é uma parte da fundação, invisível para os outros, mas essencial para a estabilidade da estrutura. Seu propósito não é apenas subir na hierarquia, é construir algo sólido, um legado que resista às tempestades das políticas corporativas e às mudanças do mercado. É sobre ter opções, ter poder de barganha, ter a liberdade de dizer não. Isso exige uma mudança fundamental na sua filosofia de trabalho. Exige que você estude os arquétipos de poder, que entenda a psicologia sombria não para praticá-la, mas para se defender dela, e que aplique os princípios do estoicismo para manter o autodomínio em meio ao caos. A verdadeira soberania masculina não é sobre dominar os outros, é sobre dominar a si mesmo e o jogo que você está jogando. E agora eu te pergunto, para que você comece essa reflexão, qual regra do jogo corporativo que você sempre seguiu, hoje você percebe que é uma completa ilusão? Então, o que você vai escolher? Vai continuar jogando damas, movendo-se em linha reta, esperando que um dia a sua dedicação seja reconhecida por um sistema que joga xadrez? Ou vai finalmente aceitar a realidade do tabuleiro, aprender as regras invisíveis e começar a desenhar suas próprias jogadas? A decisão de parar de ser uma peça e se tornar o arquiteto da sua própria carreira é sua. Esse conhecimento não é para ser apenas consumido, é para ser aplicado. Comece hoje. Observe, escute, planeje em silêncio. Seja o leão na sua entrega e a raposa na sua percepção. Busque ser essencial, não apenas útil. Se você está pronto para abandonar a ingenuidade e construir um legado de poder e respeito, junte-se aos arquitetos. Inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos juntos desenhar os projetos dos seus impérios. A sua soberania te espera.